Olá, boa noite para você. Está começando mais um TVO Notícias ao vivo, trazendo os principais fatos do nosso estado para você ficar bem informado. Confira os destaques desta terça-feira, 10 de junho. Ministério Público do Trabalho promove oficina de combate ao trabalho escravo. Mais de 380 crianças e adolescentes morreram de forma violenta nos últimos 3 anos no Rio Grande do Norte. Turismo no estado registra aumento de 13,2% em março. Você vai conhecer como empresas potiguares estão transformando reciclagem em fonte de renda e desenvolvimento sustentável. E ainda os mitos e verdades sobre os casos de gripe aviária no quadro Diga a Fonte. Agora são 6h31, o TVO Notícias está no ar. E o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte realizou hoje um ciclo de oficinas para prevenção e combate ao tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Confira mais detalhes na reportagem de Bernardo Melo. Mais de 1 milhão de brasileiros vivem em uma situação de trabalho análoga à escravidão. Um número que, por si só, já é muito alarmante, mas que assusta ainda mais quando comparado ao crescimento em relação com os 150 mil casos de 2012. Com esse dado preocupante, o Ministério Público do Trabalho do RN promoveu hoje a oficina para prevenção e combate ao tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Os órgãos, geralmente, que eu falo pelo Ministério Público do Trabalho, nós atuamos de forma reativa às denúncias que chegam até nós. Existem duas formas, basicamente, de enfrentar o tráfico de pessoas e o trabalho escravo contemporâneo. A forma reativa e persecutória, através da persecução criminal e administrativa e civil, e também a forma preventiva, ou seja, a gente pode também evitar a ocorrência do tráfico de pessoas e do trabalho escravo através da implementação de direitos, direitos sociais, e aí trabalho decente, saúde, educação, sobretudo nas comunidades das vítimas em potencial. O procurador do Trabalho, Tiago Cavalcante, fala sobre a importância dessa oficina aberta para a população e para os órgãos públicos. Essa oficina ela se destina para a sociedade civil e para os órgãos de fiscalização e combate do tráfico de pessoas e da escravidão contemporânea. E aqui estão reunidos assistentes sociais, conselheiros tutelares, pessoas que trabalham na saúde, na educação, na segurança pública, e todo o sistema de justiça, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Então é muito importante esse diálogo, essa construção coletiva do enfrentamento à escravidão contemporânea. Então esse seminário, esse evento é muito importante para que esses órgãos possam trabalhar em conjunto. De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, dados entre 2021 a 2023 apontam que a maioria das vítimas do tráfico humano são homens entre 18 e 29 anos e que a principal finalidade desse tráfico é para a exploração do trabalho. As vítimas normalmente são encontradas em estradas federais e cabe aos policiais rodoviários identificar e resgatar essas pessoas. Marcelo, chefe dos direitos humanos, conta como é esse processo. As rodovias e estradas federais a gente costuma identificar geralmente fazendo abordagem. A gente aborda veículo suspeito, começa a fazer ali uma apuração para saber onde ele está indo, de onde ele foi. A gente achando aquela atitude suspeita, a gente tenta abrir, se for um ônibus com baú, caminhão, a gente abre o baú e verifica. Se observar que tem aquelas pessoas, a gente começa a fazer um levantamento de onde elas estão indo, como é que vai ser a forma de pagamento, se tem carteira assinada, tudo, para procurar identificar se ali seriam vítimas. Para poder ajudar e resgatar mais pessoas que se encontram nesse tipo de situação, uma das organizadoras do evento e procuradora do trabalho, Andréa Goldin, diz como é possível realizar a denúncia. O caminho que a rede utiliza é o Disque 100 e a gente recomenda que a pessoa, quando denuncie, tentar trazer o máximo de detalhes possíveis de quem faz essa exploração, qual é o local, quais são essas condições, para evitar também que as pessoas utilizem o canal para fazerem denúncias vazias, que são de difícil solução. O projeto do Ministério Público do Trabalho, Liberdade no Ar, foca na prevenção do tráfico e da exploração de pessoas, com vídeos educativos que alertam sobre propostas tentadoras que não condizem com a realidade. E o turismo do Rio Grande do Norte registrou um aumento de 13,2% em março. E os detalhes você confere agora no Giro TVO Notícias Mais.
O Rio Grande do Norte teve um início de ano promissor no setor de turismo, com crescimento de 13,2% no faturamento em março e 8% no acumulado do primeiro trimestre, superando a média nacional de 5,9%. O faturamento em março foi de 127,7 milhões de reais, destacando o estado como um dos principais crescimentos do país, atrás apenas dos estados da Bahia e Rio de Janeiro. O turismo internacional cresceu 54%, com maior permanência média dos visitantes de 6,7 para 7,8 dias e aumento do gasto médio diário individual para R$ 447,30. Entre os fatores que impulsionaram esse desempenho estão o barateamento das passagens aéreas para Natal, a redução de custos hoteleiros, obras como a da Engorda de Ponta Negra e a força do carnaval como indutor de demanda. A defensora Antônia Silva, da Seleção Brasileira e do Real Madrid, foi homenageada nesta segunda-feira com o título de cidadã natalense, em cerimônia na Arena das Dunas. A iniciativa foi da vereadora Brisa Braque, que destacou o papel inspirador da atleta para meninas em todo o Brasil. Nascida em Riachuelo de Santana, no RN, Antônia agradeceu emocionada, afirmando o desejo de levar o nome de Natal para o mundo. A homenagem coincidiu com sua convocação para a Copa América Feminina 2025 pelo técnico Arthur Elias. A jogadora celebrou também os títulos conquistados, como a Copa América 2022 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Entre 2021 e 2023, mais de 380 crianças e adolescentes morreram de forma violenta no Rio Grande do Norte, segundo o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, divulgado pela Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No mesmo período, mais de 2.000 casos de violência sexual contra menores foram registrados no estado. Em nível nacional, o levantamento apontou que 15.371 crianças e adolescentes foram mortos violentamente e 165.192 foram vítimas de violência sexual, com aumento significativo nos casos entre crianças pequenas. Houve crescimento de 23,5% no registro de estupro entre crianças de até 4 anos e de 17,3% entre 5 e 9 anos, de 2022 para 2023. Para enfrentar essa realidade, o Unicef promove encontros com conselhos tutelares em 18 estados. No RN, o evento acontece nos dias 10 e 11 de junho, em Natal, com o tema Zelar e Proteger. Casos marcantes no RN no período incluem homicídios brutais de crianças e adolescentes em cidades como Pau dos Ferros, Macaíba, Mossoró, Natal e Parnamirim. E a Sociedade Brasileira de Urologia do Rio Grande do Norte está realizando ao longo do mês mais uma edição da campanha de combate ao câncer de rim, com o objetivo de alertar a população sobre a doença. Quem traz mais informações é a repórter Natane Silva. Olá para você que nos acompanha. O câncer de rim corresponde a cerca de 3% dos tumores malignos urológicos e um dos seus principais fatores de risco é o tabagismo. Hoje estamos aqui com o médico Pedro Salles, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia do RN e vai nos trazer mais informações. Olá Pedro, seja bem-vindo ao TVU Notícias. E para começar, o câncer de rim ele é considerado uma doença silenciosa, né? Então, como isso afeta o diagnóstico? Bom, o câncer de rim, como você bem falou, ele é uma doença silenciosa, né, que nas fases iniciais não vai manifestar nenhum tipo de sintomatologia e por isso mesmo é importante se diagnosticar precocemente, né, por conta da questão dos tumores avançados. Eles vão causar sangue na urina, dor lombar. E nessas fases avançadas, a taxa de cura é muito baixa, né? Então, a grande importância de hoje em dia é batermos nessa tecla de diagnóstico precoce do câncer de rim é para aumentar
a nossa taxa de sobrevida e a taxa de cura, né, do câncer de rim. E quais são os sintomas que a população deve estar atenta? Bom, o câncer de rim, inicialmente, ele não vai causar sintomas, né? Tanto é que hoje em dia a grande maioria dos tumores são diagnosticados na fase incidental, que a gente fala. Por exemplo, o paciente vai fazer um ultrassom, vai fazer algum exame por qualquer motivo e encontra o tumor de rim. Porém, quando vai apresentar sintomas, os 3 principais sintomas que a gente poderia citar seria a hematúria, que é o sangue na urina, a dor lombar ou em flanco, que é essa região aqui próximo das costas, e a massa abdominal palpável, né? Porém, nessa situação, a grande maioria dos tumores já vai estar em fase avançada. Tá? E quais são os exames que são indicados para detectar o câncer de rim? Bom, o principal exame, e até por ser mais acessível e mais barato, é a ultrassonografia. A ultrassonografia hoje em dia é um exame muito barato e acessível, que pode muito bem ver os órgãos internos, né? Principalmente rim, baço, fígado, pâncreas. Além da ultrassom, a gente tem os outros exames de imagem mais acurados, que seria tomografia e ressonância. Então, resumidamente, assim, os 3 principais exames para diagnosticar o câncer de rim seriam ultrassom, tomografia e ressonância. E o que motivou a SBU-RN a realizar mais uma edição da campanha? Bom, essa campanha de prevenção, né, e combate ao câncer de rim, de alerta, é veiculada pela SBU a nível nacional e as suas seccionais de todos os estados do Brasil, todo mês de junho, principalmente porque o câncer de rim, por ser uma doença silenciosa, se a pessoa não vai atrás de fazer o diagnóstico, vai terminar tendo esse diagnóstico numa fase muito mais avançada. E assim, é uma diferença muito grande entre diagnosticar o câncer de rim numa fase precoce e diagnosticar numa fase mais avançada. Diferença muito grande em termos de taxa de cura, né? Então, você pode... é a diferença entre, digamos assim, entre viver ou morrer, entre você diagnosticar cedo ou deixar passar e ser diagnosticado numa fase tardia com metástase. E como a população pode ter acesso a esse conteúdo informativo e participar da campanha? Bom, é só nos seguir aí na rede social, o @sbu.rn, que vai ter lá todas as informações sobre a campanha do câncer de rim e principalmente sobre o acesso ao urologista, e é o mais importante, né? Procurar o seu urologista para fazer uma consulta básica, que você vai conseguir diagnosticar isso aí com muita tranquilidade. Obrigada, Pedro. Então, essas são as informações. Natane Silva para o TVU Notícias. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver como empresas potiguares estão transformando reciclagem em fonte de renda e desenvolvimento sustentável. E ainda os mitos e verdades sobre a gripe aviária no quadro Diga a Fonte. Agora são 6h44, o TVU Notícias volta já. Chegou terça-feira e o nosso Diga a Fonte de hoje vai falar sobre os mitos e verdades envolvendo os recentes casos de gripe aviária aqui no Brasil. Confira. Gripe aviária pode passar para humanos? Diga a fonte. Carne de frango e ovos transmitem gripe aviária? Diga a fonte. O Brasil não está preparado para controlar a gripe aviária? Diga a fonte. Você deve estar ouvindo falar sobre gripe aviária. Desse assunto tem algumas verdades e algumas mentiras. Quem está aqui para explicar tudo é Janete Gouveia, professora de avicultura. Professora, vamos começar com essa que está sendo muito compartilhada. Carne e ovos transmitem gripe aviária? Não. A carne e os ovos não vão transmitir a gripe aviária. Por quê? Porque o vírus, ele morre a 75 graus centígrados, então
é impossível que uma pessoa se contamine através da ingestão de carne ou ovos bem preparados e bem cozidos. A gripe aviária pode passar para humanos? Sim, mas a gente tem que abrir um parênteses e ver que as aves elas só vão contaminar os humanos se esse humano ele tiver um contato bem direto com essas aves que estão contaminadas. Perfeito, professora. E essa aqui, a gripe aviária se transmite entre aves e pode chegar às granjas por aves silvestres. Isso é verdade? Sim, é uma verdade. As aves migratórias silvestres, elas são os maiores reservatórios do vírus. Essa daqui pode ser uma preocupação. O Brasil não está preparado para controlar a gripe aviária. Isso é verdade ou é mentira, professora? Isso é uma grande mentira. O Brasil ele está preparado para a influenza aviária. Inclusive, o Brasil ele esteve livre de influenza aviária até 2023. Professora, agora para finalizar, quais são os principais cuidados que o pessoal de casa deve ter para neste momento, né, de não contrair essa doença? Os cuidados devem ser os básicos. Primeiramente, devem se informar e entender que nos humanos a influenza, o primeiro caso foi relatado em 1997 em Hong Kong, né? E de 2003 a 2025, nós tivemos no mundo inteiro 878 casos. E desses 878 casos, 52%, que equivale a 458 pessoas, elas tiveram óbito pela influenza aviária. Então, a gente tem que se informar e entender toda a dinâmica, entender também que a avicultura ela tem um programa de biosseguridade que controla todo o status sanitário hoje da avicultura brasileira. Perfeito, professora, muito obrigada. Agora você já sabe, antes de clicar em compartilhar, pesquise sobre o assunto e cheque a fonte para ter certeza que a informação é confiável, não cai em fake news. Eu sou Sara Maria e o Diga a Fonte volta semana que vem. Até lá! E olha, hoje em dia, mais do que pensar apenas no consumo, é preciso refletir sobre como os produtos e as empresas estão atuando para serem sustentáveis. A preocupação com o meio ambiente se tornou fundamental para atrair consumidores cada vez mais atentos às práticas ambientais dos negócios. A repórter Sara Maria traz na reportagem Economia Circular a transformação da reciclagem em renda econômica, como as empresas potiguares estão mudando o cenário atual. A natureza pede socorro. Os efeitos das ações humanas são vistas com as mudanças climáticas. E é neste momento que a economia circular ganha força com a reciclagem e reutilização, transformando o que seria apenas lixo em algo sustentável. Surgindo como um projeto de extensão no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Reciclamar é uma startup que traz inovação, transformando tampinhas de garrafas em novos produtos. O Reciclamar, inicialmente, ele surgiu como um projeto de extensão aqui do Instituto Federal Campus Natal Central. Foram 3 anos enquanto extensão, trabalhando e pesquisando sobre poluição plástica. Atualmente, o Reciclamar é uma startup de impacto socioambiental. Está hoje incubada na incubadora tecnológica de empresas, então somos acelerados por essa incubadora e atuamos aqui dentro do IFRN Natal Central. O Reciclamar ele nasceu com o intuito de promover a economia circular através da reciclagem de resíduos plásticos. A Reciclamar trabalha com 2 tipos de plásticos. O tipo 2 de alta densidade, utilizado em embalagens alimentícias, e o tipo 5, comum na indústria de cosméticos. A startup usa a tecnologia na criação de novos designers. A gente recebe o plástico, certo? Vamos supor que esteja tudo misturado. A gente primeiro faz uma triagem, a gente separa por cor e por tipo. Por tonalidade a gente não separa ainda, então todo o azul a gente separa junto. Em seguida a gente realiza a limpeza, caso não esteja higienizado ainda. Aí a gente tritura, a gente prensa com 3 toneladas por volta de 250 graus Celsius
por cerca também de 1 hora para fazer uma chapa, em seguida a gente usina. Quando a gente vê um produto assim legal, a gente tem essa ideia, a gente transforma primeiro no papel, depois passa para o computador, verifica se é viável por meio de simulação mesmo do computador. E a partir daí a gente vê se é um produto viável economicamente para produzir, se ele vai ter um retorno econômico e uma adesão pública tão boa ou não. Atualmente, a Reciclamar é uma das selecionadas no Startup Nordeste, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae RN. O programa fomenta negócios inovadores de pequeno porte na região, selecionando startups para receber bolsas de R$6 mil durante 6 meses. É desafiador, principalmente no começo, porque muitas startups elas precisam de muito recurso para desenvolver os seus protótipos, né, para validar no mercado. Então, esses recursos iniciais, recurso financeiro que eu falo, é um grande desafio, é um gargalo. O Sebrae proporciona muitos momentos de conexão. Essas conexões, networking, também é muito importante para quem está começando. Mas eu diria que esse pontapé inicial, né, com esse recurso para prototipar, para desenvolver o projeto e inserir no mercado, é um gargalo importante. E aí que entram as nossas iniciativas. Participamos no ano passado do GoRN, que é um dos maiores eventos de empreendedorismo aqui do Estado e do Nordeste. Atualmente, participamos em 3º lugar no Startup Nordeste, que é uma iniciativa da Sebrae com a FAPERN aqui no Estado, que promove essa capacitação e também um apoio financeiro para startups de modo geral aqui no Rio Grande do Norte. Nos últimos 9 anos, o Sebrae RN já prestou assistência por meio de consultorias e mentorias para 900 empresas do ramo de sustentabilidade e reciclagem. Então, a intenção é que a gente possa ampliar cada vez mais essa discussão aqui no estado do Rio Grande do Norte, entendendo que a gente perde milhões em reais quando a gente não destina corretamente esses resíduos e pode estar transformando, inclusive, isso em outros produtos e serviços. Sai em capital do estado, um exemplo de empreendedorismo consciente é a Aquaforte, empresa de reciclagem localizada em São José de Mipibu, região agreste. Surgindo como uma extensão de outra empresa de sucata, a Aquaforte trabalha com plástico há 15 anos. Entre os produtos mais vendidos estão as cadeiras e mesas. E foi se saindo da sucata, identificando 2 tipos de materiais para trabalhar dentro do reciclado já no que a gente fazia. E os 2 tipos de materiais que a gente trabalha hoje, saindo da sucata, é PP e PE. E com outra ideia, pesquisando, fomos no Ceasa, e no Ceasa vimos que tem a falha de venda de caixa, que não era fabricada aqui no Rio Grande do Norte. Fizemos o molde e foi sucesso total. E daí começou as outras ideias, de cadeira, de meu pai justamente, promessa dele, de botar um nome de um produto com Jesus. Ele fez a cadeira Jesus, as que a gente hoje. E foi sucesso total também. E veio a mesa, veio o tamborete, o estrado e os outros produtos. A estrutura da empresa também é sustentável, com uso de telhas translúcidas e energia solar. Incentivando a geração de empregos, a Aquaforte possui 40 colaboradores. Todos têm oportunidade de passar por vários setores da empresa. É uma família Aquaforte. Todos que entram aqui, a gente tenta implementar a cultura aqui, de todo mundo se ajudar. Não é porque um derrubou uma vassoura que eu vou passar por cima e não vou apanhar aquela vassoura. Um exemplo que eu dei bem forte. E a gente tenta trazer emprego e renda onde a gente está localizado, que é São José, próximo a Monte Alegre. Temos pessoas de Monte Alegre, do Vale do Lírio, pessoas da roça, a gente trazendo para dentro da fábrica. E eles entram como SG, mas aqui a gente tem todo um processo para chegar até um coordenador ou um gerente, extrusor, injetor. Então são coisas que eles vão adquirindo com conhecimento, que é novo para muita gente. A gente ensina, aprende e dá oportunidade. Um dos desafios apontados é a falta de conscientização da sociedade
com a coleta seletiva. Mas nada disso é possível se a gente não tiver o compromisso e a participação efetiva da sociedade, né, do consumidor final ou do cidadão. Porque toda essa coleta começa dentro da nossa casa. E aí é um trabalho que é desdobrado junto com os catadores. Então você, dentro da sua casa, começa esse processo. As instituições, as empresas também têm um papel, porque são fontes geradoras de resíduos. E todos juntos podemos, de fato, contribuir para o trabalho desses profissionais que são os catadores. E aí a gente passa a gerar renda, inclusão produtiva e, de fato, tirar aí do meio ambiente todos esses resíduos. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Reciclagem e Descartáveis do Rio Grande do Norte, apenas 2% do lixo do estado é reciclado, deixando de reciclar 98%. O tempo de decomposição do plástico na natureza é mais de 400 anos e empreender de forma sustentável é reduzir a poluição, contribuindo com a economia circular. O que seria lixo se transforma nas mãos de pessoas criativas e dispostas a mudar o mundo. O Reciclamar tem um lema que é reciclar é se ressignificar o amanhã. Se dá para ajudar o meio ambiente e ganhar dinheiro, então tem brecha para isso. É o que eu digo muito, você trabalha com lixo. Não trabalho com lixo, eu trabalho com material reciclado. Lixo é lixo orgânico, que é reaproveitado em plantas hoje em dia, já há toda uma sustentabilidade para a gente não jogar nada no chão. E a Aquaforte é a empresa amiga da natureza. Vamos ter que cuidar desse país. O TVU Notícias vai ficando por aqui, mas você pode participar do programa enviando sugestão de pauta pelo e-mail ou número de WhatsApp que aparece aí na sua tela. Fique agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e até amanhã.